Nós conseguimos transformar doenças que até há poucos anos atrás eram crónicas em doenças curáveis. É o poder da biotecnologia. Nós vemos muitas vezes startups na Europa que desenvolvem um medicamento e depois, quando o querem começar nos ensaios clínicos, vão primeiro à FDA, que é a agência americana, e só depois é que vem à Europa. Isto é uma perda de competitividade grande. Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. E neste episódio vamos falar de inovação na área da biotecnologia. Temos à conversa connosco a Isabel Rocha. A Isabel é vice-reitora da Universidade Nova, acompanha-nos desde o início do projeto aqui na Liga dos Inovadores. E também Paula Alves. A Paula é professora de Bioengenharia na Universidade Nova de Lisboa e também no Instituto de Tecnologia Química e Biológica e é diretora executiva do IBET desde 2012 e é nessa qualidade que cá está, não é? Exatamente. Vamos só dizer o que é o IBET. O IBET sigla para Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica. A Paula já nos irá explicar concretamente quais são as áreas sobre as quais o Instituto se debruça. Mas podemos dizer que foi um instituto que foi criado em 1989, que tem sede em Oeiras e é um importante aliado da indústria farmacêutica e também da indústria agroalimentar. Exatamente. Passemos então a palavra às nossas convidadas e Paula e Isabel, muito bem-vindas e muito obrigada pela vossa presença aqui. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Paula, e começamos por si e um pouco pelo início, para nos explicar de forma simplificada o que é que o IBET faz e o que é que aquilo que faz, em que medida é que é importante para a comunidade. O IBET foi criado em 1989, como me referiram, e desde a sua fundação a missão do IBET é organizar e de alguma maneira fazer a sua investigação para que possa colocar essa investigação ao serviço da economia e da medicina. Portanto, apesar de ter sempre como foco investigação e desenvolvimento, o objetivo é que ele seja aplicado e crie valor para a economia e para a clínica. Portanto, desde a sua fundação que é esta a missão. E para isso tem como associados membros da indústria farmacêutica portuguesa, membros da indústria agroalimentar portuguesa, portanto empresas, e também associados académicos, como as Universidades Nova, a Universidade de Lisboa, a Católica e também algumas, a Fundação, a FLAB. Portanto, há sempre a ideia de criar pontes entre aquilo que é a investigação e o mundo real do mercado. E os agentes de mercado. Porque é uma instituição, quando foi criada, muito diferente de todas as outras, porque tinha realmente esta missão de ir para o mercado, criar riqueza para a economia em Portugal. Fazer transferência de conhecimento, não é? Exato. Que é uma crítica que muitas empresas fazem, se calhar, em alguns casos injustamente, às universidades, ao meio científico, que não fazem a ponte. É realçar a tecnologia, que também é muito importante no desenvolvimento, sim. Paula, então há medicamentos, vacinas, terapias que o IBET tenha ajudado a desenvolver e que possa explicar aquilo que fazem em termos práticos? Sim, portanto, em termos práticos, o IBET, porque quer ser competitivo a nível internacional e na área dos biológicos é uma área muito, muito cara. Portanto, é uma área onde em Portugal, infelizmente, a maior parte das indústrias farmacêuticas portuguesas, de origem portuguesa, está agora a começar a dar os primeiros passos. Portanto, a indústria farmacêutica portuguesa, quando o IBET foi criado, basicamente trabalhava em pequenas moléculas. E nós quisemos sempre entrar logo na área da biotecnologia, porque tínhamos estado um dos fundadores no MIT, e, portanto, foi a altura em que estava tudo a acontecer na área dos biológicos,
que, só para explicar de uma maneira muito simples, são medicamentos que nós conseguimos desenvolver e que são muito direcionados à doença. Portanto, em vez de estarmos a desenvolver medicamentos que têm ação geral, digamos, genérica, nós tentamos perceber o mecanismo da doença, as particularidades de determinada doença e desenhar esses medicamentos para terapias muito direcionadas. Sem efeitos secundários, é? Com menos efeitos secundários, muito mais direcionados. E felizmente já há imensos fármacos no mercado que são de origem biológica, mas para se desenvolverem esses fármacos é preciso um investimento enorme. E são fármacos que são biológicos, que demoram muito tempo a ser desenvolvidos. E daí portanto, quando começámos, foi para criar realmente, para ajudar as empresas portuguesas a entrarem na investigação, a valorizarem a investigação, a poderem perceber que a investigação e o investimento na investigação as poderia diferenciar a nível internacional, mas muito rapidamente, aqui há mais de 30 anos atrás, se percebeu que o investimento era muito grande e os próprios associados do IBET, essa indústria farmacêutica portuguesa, nos permitiu ir buscar fora e colaborar com empresas farmacêuticas estrangeiras na área dos biológicos. Isso agora concluímos que foi uma boa decisão da parte dos associados do IBET, porque neste momento temos competências em Portugal para trabalhar e fazer desenvolvimento biológicos aqui, que eles agora estão a utilizar, a indústria farmacêutica portuguesa. E vocês têm parceiros de grande renome internacional, não é? Grandes grupos de farmacêuticos mundiais. Portanto, nós, a partir do momento em que os nossos associados, a farmacêutica portuguesa, nos permitiu estabelecer colaborações de investigação, e portanto nós somos uma instituição privada sem fins lucrativos, que nos permitiram fazer investigação e desenvolvimento para empresas multinacionais farmacêuticas estrangeiras e também na área agroalimentar é que trabalhamos mais com empresas portuguesas. Trabalhamos com empresas, com a grande farma internacional, portanto nós temos um modelo de operação que nos permite ajudar pequenas empresas de biotech. Trabalhamos com empresas, startups, por exemplo, de Boston, do norte da Europa, em desenvolvimento dessas novas terapias, e nós temos nichos onde somos realmente excelentes e reconhecidos a nível internacional, que são nas áreas da terapia génica e da terapia celular, nomeadamente, na área das vacinas da nova geração, portanto, vocês sabem as do mRNA, essas vacinas todas, que são vacinas de base biológica, no fundo. Portanto, conseguimos atrair investimento dessas grandes farmacêuticas para fazer investigação e desenvolvimento em Portugal, o que nos permite criar emprego para pessoas altamente qualificadas em Portugal. Consegue dar-nos, voltando só um ou dois exemplos para perceberem o que é os biológicos que atuam no quê? Por exemplo, se pensarmos em cancro, acho que é o exemplo mais fácil, uma terapia com um anticorpo monoclonal, nós conseguimos identificar nas células de cancro, de determinados cancros, algumas características que nos depois levam a... Nós temos ferramentas que nos permitem desenhar moléculas, anticorpos, que vão direcionados ligar-se a essas proteínas que só as células desse cancro é que têm. Isso é o que se chama de terapias direcionadas, enquanto que em quimioterapias gerais, em que usamos fármacos gerais, fazem mal também a outras células, nós conseguimos desenhar especificamente moléculas que só se ligam às células de cancro. Isto é um exemplo. Outro exemplo, agora nas imunoterapias, em que nós podemos recolher células do doente, também com cancro, tratar as células do doente de cancro, tornar a injetar as células já tratadas no doente. Portanto, nós conseguimos, com a biotecnologia e com estes avanços, transformar doenças que até há poucos anos atrás eram crónicas em doenças curáveis. E, portanto, é o poder da biotecnologia. É nós, a partir do conhecimento do mecanismo das doenças, da melhor caracterização dos biomarcadores dessas doenças, todo esse conhecimento, isso é feito à base de conhecimento fundamental também, porque não há conhecimento na investigação aplicada sem uma boa investigação fundamental também. O IBET também tem as suas linhas de investigação para isso e faz colaborações. Nós conseguimos fazer essas moléculas muito direcionadas, portanto vão para o cancro da mama, não vão
para outros órgãos. Portanto, conseguimos desenhar, fazer moléculas desenhadas. Na área das vacinas, posso-lhe dar outro exemplo. Se conseguimos ter vacinas que permitam, muito especificamente, criar respostas imunitárias muito fortes, sem introduzirmos material genético, porque há muitas vacinas que nós tomamos que fazem febre, têm efeitos secundários, porque pronto, as pessoas já estão debilitadas, o sistema é debilitado. Nós conseguimos, neste momento, desenvolver vacinas, que nós chamamos de nova geração, em que só usamos proteínas, mimetizamos o vírus, mas sem a componente genética. Portanto, são vacinas muito mais seguras. Portanto, o conhecimento que nos permite é desenhar estes biológicos, estas novas maneiras de fazer terapia muito mais direcionada, de uma maneira muito mais segura do que outro tipo de moléculas. Isabel, esta é uma área em que a Isabel domina completamente, é a sua área de especialização. O que é que o IBET, uma entidade como o IBET, traz para o país em termos de mais-valias? Qual é a importância de um instituto como este para o país? O posicionamento do IBET nesta comunicação com a indústria, não só conhecendo as necessidades da indústria, mas estando nos projetos da indústria, traz um conhecimento, é um conhecimento desde já que não existia, como a Paula teve a oportunidade de referir. Mas na área da biotecnologia é uma área ainda assim nova, não é? E que exige, para além de um conjunto de conhecimentos científicos, exige um conhecimento de como levar isto até ao mercado. E não é a mesma coisa levar um medicamento destes até ao mercado ou uma tecnologia que vá ser utilizada numa indústria de biocombustíveis, ou que seja, que também está ligada à biotecnologia. Porquê? Porque existe uma regulamentação muito, muito exigente e os próprios ensaios, a própria investigação aplicada tem que ser feita de uma forma que depois possa ser aproveitada para aprovar esse medicamento quando chegar à altura. E depois tem um conjunto de ensaios clínicos, pode ter, dependendo do que é que estamos a falar, e portanto todo esse conhecimento de como fazer a investigação direcionada para aquele produto, para que essa investigação depois possa ser vista pelas entidades regulamentares com vista a uma futura aprovação desse medicamento, é um conhecimento que o IBET tem e que não muitas entidades em Portugal têm. Há uma outra parte que também tem a ver com esse gap, com esse meio entre a investigação e a colocação em mercado, que o IBET também trouxe, e a Paula certamente irá falar mais sobre isso, que é o aumento de escala. Nós muitas vezes fazemos ensaios, chegamos à conclusão, desenhamos o tal medicamento e depois fazemos ensaios em pequeníssima escala e é demonstrado que aquilo funciona, mas depois temos que aumentar a escala, continuar a perceber, por um lado, se aquilo funciona, mas por outro também produzir aquela molécula em quantidades que possam depois ser utilizadas em ensaios pré-clínicos, em ensaios clínicos. E esse conhecimento de como fazer isso, eu diria que há 30 anos atrás não existia de todo em Portugal. Portanto, a biotecnologia, antes de criar valor, a partir do conhecimento científico, precisa de um conjunto de conhecimento, de infraestruturas e também de financiamento, mas não é esse o ponto neste momento, que são particulares da biotecnologia. E é por isso que nós vemos a biotecnologia está totalmente ligada aos países desenvolvidos. Não vê biotecnologia em países que não têm um ecossistema de inovação sofisticado. Quem é que são os países que tiram mais partido da biotecnologia? Os países do Norte da Europa, os Estados Unidos, e esses países não têm só o conhecimento e universidades com um conhecimento de base muito relevante, mas têm depois um verdadeiro ecossistema de inovação que permite que estas coisas depois criem valor e se transformem em medicamentos. E temos esse ecossistema em Portugal? O IBET é uma parte fundamental desse ecossistema na parte das aplicações à saúde. Portanto, a biotecnologia tem um conjunto de diferentes aplicações. Portanto, a biotecnologia é a utilização de seres vivos ou de partes dos seres vivos para uma determinada aplicação, que pode ser na saúde, pode ser em novos processos de fabrico mais sustentáveis,
sustentáveis, em novos alimentos, e uma das coisas que nós sabemos, e tem estado a ser desenvolvida pela comunidade e promovida pelo Planap, uma estratégia nacional para a biotecnologia, e uma das grandes conclusões que se retirou é que nas várias áreas de aplicação da biotecnologia faltam-nos mais estas infraestruturas de translação, não é? Que tenham este conhecimento de como é que se vai do conhecimento até ao mercado neste setor tão especializado, em que nós precisamos de conhecimento regulamentar, que é um conjunto de leis europeias que são específicas depois para a agricultura, há umas, para a medicina, e que há muita gente que outras. critica porque são demasiadas, mas se calhar em alguns casos, estando a falar nomeadamente em temas relacionados com a saúde, se calhar são necessárias, não é? São sem dúvida essenciais. Quando nós facilitar. pensamos o que é que seria descobrirmos um medicamento, acharmos que ele funciona e ele passar para o mercado, quer dizer, imaginem, só quando pensamos nos números, uma pequena percentagem dos medicamentos que são descobertos depois conseguem passar para o mercado, em muitos casos por questões de segurança. Imaginem o que é que era não termos estas obrigatoriedades. Agora, não quer dizer que estes regulamentos não possam ser simplificados, e a Europa está a fazer um grande esforço. Principalmente na Europa, porque na Europa cada país, apesar de sermos todos, estamos debaixo do chapéu da EMA, não é? Mas cada país depois tem as suas próprias agências, como nós temos o Infarmed, enquanto nos Estados Unidos há uma agência que é a FDA, que regulamenta todos os estados. Portanto, só para colocar um medicamento no mercado destes na Europa, há muito mais trabalho a fazer por parte da indústria do que nos Estados Unidos. Há 27 trabalhos por exemplo, dou-lhe um exemplo que complementando o que a Paula estava a dizer. Alguém que chega até ao final do desenvolvimento do medicamento, e nós temos uma agência europeia que implementa essa regulamentação, mas depois, quando é para o colocar verdadeiramente no mercado, e claro que o medicamento tem que ser subsidiado, ou seja, tem que haver um mecanismo que permita que o médico receite e que haja uma comparticipação do Estado, nós não temos só 27. Penso que são 60 e tal sistemas, porque há países que têm vários sistemas lá dentro. Isto foi uma das coisas levantadas pelo Mário Draghi no relatório que escreveu, porque isto limita muito a inovação na Europa. Portanto, quando os regulamentos são essenciais, mas podem seguramente ser muito simplificados para melhorar a inovação. Daí também aquela ideia de que muita da investigação fundamental é feita na Europa, mas depois a inovação é nos Estados Unidos, não é? Nós vemos muitas vezes startups na Europa que desenvolvem um medicamento e depois, quando o querem começar os ensaios clínicos, vão primeiro à FDA, que é a agência americana, e só depois é que vem à Europa. Isto é uma perda de competitividade grande. Mas Paula, já agora, ou Paula ou Isabel, é só mesmo uma questão de arquitetura institucional que é muito mais simplificada nos Estados Unidos, ou são também as regras e a maior exigência nos testes que se fazem na Europa? Não, a exigência é a mesma. É a mesma. Se me fala de exigência, eu aí levantava a questão que temos agora, que tanto a Europa como os Estados Unidos estamos preocupados, é com a exigência nos ensaios clínicos na China, não é? Onde estas coisas avançam mais rapidamente. Aí é diferente. Agora, nos Estados Unidos e na Europa, e no Japão, o grau de exigência é exatamente o mesmo. É a questão só da articulação. E de haver uma via verde, mais rápida. E, além disso, a Isabel referiu a questão das startups. O IBET trabalha basicamente com startups nesta área americanas, de Boston. Mas também fazemos muito trabalho, e neste trabalho que a Isabel estava a falar, porque muitas vezes os investigadores têm o conceito, não é? Quantas vezes vimos no jornal que um investigador descobriu uma molécula que cura o cancro, não é? Uma coisa é descobrir nesta escala e outra coisa é perceber se nós conseguimos levar ao mercado em termos de custo, em termos de até ser possível produzi-lo em grande escala para poder levar, e nas vacinas é um exemplo. O custo, por exemplo, a vacina pode funcionar maravilhosamente se não conseguimos produzi-la a um preço que nunca conseguimos distribuir em África, podemos ter a solução, mas portanto temos que ter outras maneiras de a produzir mais baixo. O custo está sempre na nossa cabeça. Agora, efetivamente, eu posso lhe dizer que trabalho mais com empresas americanas do que do norte da Europa, porque nós estamos a desenvolver para uma empresa finlandesa, onde até há investimento na Finlândia nesta área, um biológico em terapia génica. Estamos há 5 anos e eles estão sempre em rounds de financiamento, etc., enquanto que os americanos
põe o dinheiro capital. todo e nós conseguimos avançar muito mais rapidamente porque esta área, todas as áreas se movem a dinheiro, mas esta área move-se com muito dinheiro. Portanto, já percebemos que preferem trabalhar com entidades dos Estados Unidos. Nós não preferimos, nós gostaríamos muito mais de trabalhar com entidades europeias. Mas agora a Europa também tem que perceber que tem que haver outros mecanismos de financiamento, porque são áreas que demoram tempo, em que é preciso investir muito dinheiro e pronto, e tem que haver financiamento e outras políticas de financiamento. Uma das questões também é como é que os projetos chegam ao IBET? São, portanto, os parceiros que vos chegam ao pé de vocês e propõem, ou são vocês também que desenvolvem determinadas investigações e pensam esta é boa para aquela empresa ou para aquela entidade? É assim, tivemos ciclos, não é? No início não éramos tão conhecidos e nós é que tínhamos que ir de malas bater às portas. Bater às portas, muitas conferências em que, e portanto, apostar em nichos. Foi sempre a nossa estratégia, foi apostar em nichos, porque sabendo que estamos nesta área e queremos ir buscar negócio aos Estados Unidos, é preciso perceber em que é que lhes vamos mostrar que somos bons e competitivos. E, portanto, apostámos sempre nichos. A terapia génica é um desses nichos, terapia celular, e esta parte toda dos anticorpos e terapias direcionadas. Portanto, são os nossos nichos. No princípio, íamos muito e continuamos a ir. E agora, principalmente com os Estados Unidos, com os problemas que temos que enfrentar, não é? Porque, efetivamente, as políticas mais recentes têm levado a algum retrocesso no que é o investimento que vem dos Estados Unidos para o IBET, nomeadamente, e até para empresas europeias precisam deslocar parte do R&D que faziam connosco e que se fazia na Europa agora para os Estados Unidos, por questões das tarifas, etc. Mas, portanto, há aqui uma fase, e nessa fase foi os meus primeiros anos de CEO, mas já vinham também do anterior CEO, em que já somos procurados. E essa é a fase boa, não é? Porque é a fase em que somos reconhecidos internacionalmente como excelentes em determinada área. E pronto, e para isso contribuiu muito o termos exemplos práticos, aquilo que me perguntava das vacinas. Lembro-me que estivemos envolvidos num projeto com Pilbright, em Inglaterra, em que estivemos envolvidos no que foi a erradicação de uma doença de gado em África, por exemplo. Nós é que fizemos o desenvolvimento de todo o processo, fizemos a transferência para o Quénia, para a Etiópia. Portanto, o ir sendo conhecido nestas redes, depois alarga imenso, portanto isto é muito networking também. E, portanto, quando fizemos esse shift de serem as pessoas a virem-nos procurar... Quem entra no vosso site vê alguns dos vossos projetos, nomeadamente um que tem a ver com o desenvolvimento de uma vacina de próxima geração contra a malária. Sim. Que é, portanto, ainda está em curso... Sim, está. Essa é com o Japão. Com o Japão. Temos duas, uma com o Japão e uma com Oxford. Sim. Depois também produção de células cardíacas para construir um ventrículo artificial. Sim, já estamos em ensaios clínicos, sim. Portanto, aí, mais uma vez, estamos em rede, não somos só nós que estamos a fazer isso, portanto, estamos a fazer com redes europeias, é preciso termos cardiologistas, portanto, são redes em que estão empresas, mas também outras instituições como o IBET, e pronto. E a nossa missão é aquilo que a Isabel estava a dizer, a nossa missão é fazer o aumento de escala, o desenvolvimento dos analíticos, para termos a certeza que o medicamento é seguro, portanto desenvolver novos métodos para garantir as doses, a potência isso é fazer um patch para pôr no coração para depois de um AVC. Não é construir um coração em laboratório. Quando vi isto pensei, será que constroem um coração? É o primeiro passo. Não. Há essa estratégia também em que até se tiram as células de corações e tornam-se popular com células, e há muito, também fazemos investigação nessa área, mas ainda estamos muito longe da clínica nesse contexto. Estamos mais perto da clínica. O que acontece é que podemos ter células humanas e materiais em que impregnamos os materiais com as células e depois são colocados, como se fossem pensos no coração. Portanto, até estamos a chegar à conclusão, pelos efeitos positivos que temos vindo a ver, mas como não vemos migração, que estávamos à espera de ver migração das células que colocamos nesses espaços para dentro do órgão, o que nos parece é que até é um efeito mais, que nós chamamos parácrino, não sei bem como é que é de explicar isso sem ser em termos técnicos, mas são as células que não se movem, mas estão a libertar sinais que podem estimular
no próprio coração a regeneração com as próprias células do hospedeiro. Portanto, é esse género de coisas que estamos a fazer nesse projeto que é fantástico, com a Universidade de Pamplona. E há aqui também um outro projeto de cultura de, não sei se é assim que se traduz, mas cultura de mini-tumores cerebrais para ajudar as empresas a testar terapias inovadoras contra o cancro. Também, eu acho que todos Sou completamente apaixonada por esta área, como deve já ter percebido. Mas essa é a área onde eu fiz o meu doutoramento. Portanto, é tentarmos, a partir de células humanas, que são umas células staminais, que nós conseguimos transformar e ter características muito próprias, ou as células dos doentes, criar mini-órgãos com células humanas, em que temos todos os sistemas controlados e temos essas células durante meses e meses e meses no laboratório, e depois podemos testar os fármacos em células humanas, porque nós costumamos dizer que, bem, em inglês é rats lie, monkeys overdo it, porque nós usamos, e muitas dos fármacos que chegam ao mercado, pequenas moléculas ou biológicos, falham depois e têm que ser retirados, porque a maior parte deles foram desenvolvidos com modelos animais. E os modelos animais têm imenso valor e não há nada que substitua nada, porque precisamos de vários modelos para fazer o desenvolvimento dos fármacos, mas é muito, muito, muito importante. As células humanas têm características que são únicas. Não bastam os ratinhos, não é, na roda. E, portanto, nós conseguimos neste momento ter células humanas em laboratório para tomar decisões sobre o avanço deste tipo de medicamentos. E, no caso da terapia génica, por exemplo, para fazer terapia génica no cérebro, que é levar, e vocês conhecem todos e toda a gente sabe, a vacina do mRNA, não é? Nós levamos mRNA e ele dentro das células é que começa a replicar-se e a produzir as proteínas. Vamos imaginar que queremos levar um gene qualquer para determinada doença no cérebro. Não podemos testar em cérebros humanos, os cérebros dos ratos não mimetizam e, portanto, estes modelos que nós temos agora no laboratório com células humanas permitem-nos tomar algumas decisões e descartar mais cedo coisas que não funcionam. Portanto, fazem assim réplica de tumores de um doente em laboratório. Sim. Aliás, fazemos, por exemplo, de tumores, podemos ir até buscar, e vamos, temos muitas parcerias com a Universidade, com a Nova Medical School e com o Instituto Português de Oncologia e com a Lisboa, Porto, etc. Temos mesmo amostras de pacientes que conseguimos depois ter no laboratório durante meses e testar os fármacos contra aquela célula daquele paciente. São ferramentas e isto são tecnologias, não é? São tecnologias que nós temos e que nos permitem depois ganhar conhecimento. Já percebemos que a Paula tem grande entusiasmo em todos estes projetos, mas se lhe perguntássemos assim um específico que gostasse de destacar, qual é que seria? Sabe que nós, os investigadores, e também na área no IBET, em que trabalhamos muito com a indústria, mas isto tudo é muito por ondas, não é? E nós temos que surfar as ondas e depois nos momentos em que elas vêm cá para baixo, às vezes temos que mudar um bocadinho, pronto. Mas a minha área de paixão, apesar de eu ter feito sempre muito trabalho mais fundamental também na área do cérebro, que tivemos agora a falar, a minha grande área de paixão é a área das vacinas. Eu acho que as vacinas são... Para mim é o produto mais maravilhoso ou completo, etc. Porque além de prevenir, pode curar e estamos a falar também de saúde pública. Conseguimos erradicar doenças, conseguimos tratar doenças que eram consideradas crónicas e passar a curá-las. Portanto, para mim a área das vacinas é a área mais fascinante. Termos ajudado, não é? Não fomos nós numa rede ajudar a erradicar uma doença veterinária em África, para mim foi um marco muito importante, porque em África é muito importante, obviamente, e fazermos desenvolvimento de vacinas para humanos, mas a parte veterinária, como devem imaginar, é super importante em África, porque famílias inteiras são dependentes às vezes de uma vaca, toda uma economia circular e, portanto, para mim, tudo o que diz respeito ao desenvolvimento das vacinas. E daí o orgulho também que, por exemplo, agora o IBET, o ano passado, foi escolhido para pertencer ao European Vaccine Hub, onde estão todos os maiores laboratórios que desenvolvem vacinas na Europa, reunidos para tentar preparar a próxima pandemia. E, portanto, o IBET foi convidado para integrar esse consórcio, que é um motivo de grande orgulho para nós. Preparar a próxima pandemia. Exato. Preparar para não andarmos depois todos. E já identificaram o vírus potencial? Não, isso é que era. Exato, então, dávamos aqui em primeira mão. O que nós temos que fazer é tentar perceber para diferentes tipos de vírus onde é que os vamos fazer, não é?
se é de uma maneira, se é um vírus de DNA, o que é que se faz? Se é um vírus de RNA, o que é que se faz? Portanto, é isso que esse consórcio está a fazer. Portanto, reúne os maiores especialistas da Europa para estarmos preparados, para saber se precisamos de produzir 200 litros ali. Portanto, todo este mapeamento a nível de competências científicas, de produção, de aquilo que a Isabel estava a falar, quem é que tem capacidade de fazer isto, do conceito do laboratório para uma escala de produção, os runs de engenharia, produção de material para os ensaios clínicos muito rapidamente. Onde é que isto existe na Europa? É isso que esse consórcio está a fazer. Isabel, estas investigações demoram todas muito tempo. Tem de ser mesmo assim? Bem, há uma expectativa que com ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, algumas destes passos possam ser otimizados. Mas, e estou certa que sim, e já hoje conseguimos, quando comparamos com o tempo que demorava a desenvolver alguns destes medicamentos há alguns anos atrás, hoje em dia já é mais rápido, porque com as ferramentas computacionais nós conseguimos prever e ajudar a desenhar moléculas que escusamos de andar tanto em tentativa e erro, que era o que faríamos se não tivéssemos essas ferramentas. Dito isto, os passos depois seguintes podemos sempre reduzi-los, e há tecnologias que estão agora, que são consideradas as tecnologias de referência na Europa, de paralelização e robotização de alguns passos experimentais, e que permitem de facto fazer muitas coisas ao mesmo tempo e fazê-las de uma forma muito precisa com robôs. Não são robôs humanoides, são só apenas braços robóticos que fazem operações mecanizadas para certos passos de investigação. Portanto, há muitos passos que conseguimos acelerar. No entanto, de facto, esta parte de validação do efeito, por exemplo, de um medicamento ou de uma terapia nos humanos, dificilmente podemos compactar muito. Também aí se tem feito simulações, por exemplo, de tentar, a partir de ter menos pessoas envolvidas no ensaio clínico, tirar os mesmos dados, porque se fazem simulações, ou seja, apoia-se os resultados do ensaio clínico com simulações. Portanto, tudo isso está em curso, não é? Mas se me perguntam se daqui a 10 anos vamos ter um medicamento a ser desenvolvido num ano, não acredito. Não acredito. E isto faz com que, de facto, o investimento necessário seja muito elevado. Portanto, quando a Paula há pouco falava neste problema grave que a Europa tem, de não termos investimento, estamos a falar de algo que é transversal na biotecnologia. Porquê? Desde logo o investimento dos Estados na investigação, que, tendo vindo a aumentar, não é suficiente se quisermos ter, de facto, um ecossistema saudável, mas também o investimento privado, o investimento de capital de risco, por exemplo. Para investir em biotecnologia tem que ser um capital de risco que perceba o setor. Tenha paciência, não é? Exatamente, e que seja paciente. E nós temos muito pouco na Europa, temos muito pouco capital, desde logo, comparado com os Estados Unidos. Tem a ver com o dinheiro que existe disponível para esse género de coisas. Não tem tanto a ver com o dinheiro que existe de forma global, mas tem a ver, por exemplo, com os fundos de pensões, que existem muito mais nos Estados Unidos do que na Europa, e, portanto, há muito mais dinheiro para fundos de capital de risco. E em particular nesta área da biotecnologia temos uma falha terrível, que a Paula deu estes exemplos das startups europeias que andam sempre a tentar ver quando é que arranjam mais 1 milhão de euros, e se calhar não é ótimo o que eles arranjam, porque aquele fundo só está disposto a investir durante um período mais curto e eles precisavam de 2 milhões e eles só investem 1 milhão, e andamos nisto. E isto o que é que faz? Faz com que uma patente, eu hoje descobri um medicamento, ele parece funcionar, eu patentei, a patente tem uma duração de 20 anos, com algumas extensões mas curtas. Entretanto, eu com isto tudo perco mais tempo, em vez de fazer a investigação em 5 anos, estou a demorar muito mais. No final já não tenho tempo para capitalizar, para ter o reembolso daquilo que foi investido. Isto é um problema grave e, portanto, quando falam em compactar a investigação, mais do que a tecnologia para
otimizar e acelerar a investigação, é importante haver mais dinheiro. Portanto, essa é a resposta àquele que me perguntou. Se houver mais dinheiro, conseguimos fazê-lo em menos tempo. Íamos perguntar também como é que se pode promover a inovação no setor da biotecnologia, mas aqui já dá uma parte da resposta também, não é? É um bocado de surgirem, de facto, estes instrumentos de apoio específicos para o setor. Ou seja, o setor da biotecnologia, como eu disse há pouco, é muito particular. Não quer dizer que não haja outros que também tenham as suas particularidades, mas é muito particular, principalmente a partir do momento em que saímos do laboratório académico. Porque para criar valor temos sempre regulamentação, temos sempre a produção em pequena escala, que não é, ou em escala piloto, que não é igual se eu quiser produzir um químico em escala piloto, tenho N, quer dizer, é um assunto que está resolvido. Se eu quiser produzir um biológico em escala piloto, cada biológico é diferente, e a Paula sabe disso melhor do que ninguém. Cada um é diferente, é preciso eu estudar como é que eu vou produzir, em cada caso particular, não é? E isso exige equipamentos específicos, exige know-how específico, e depois toda a regulamentação. Por exemplo, estamos aqui muito a falar da saúde, como é óbvio que é a área do IBET, mas posso-lhe dar o exemplo de todas as áreas ligadas ao agroalimentar, que não são assim tão diferentes. Portanto, quando nós queremos produzir alimentos com base em biotecnologia, temos muitas vezes as mesmas questões. E o que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, uma parte significa, sei lá, se vocês olharem para o queijo que é produzido, tem sempre produtos de biotecnologia. Não pensem que não tem, é tudo. Mas e para se produzir coisas mais sofisticadas na área agroalimentar, temos legislação. Se eu quiser produzir uma semente que é resistente às alterações climáticas, que é o que anda muita gente a tentar fazer e faz, para eu depois pôr essa semente no mercado, tem uma quantidade de regulamentação incrível. E, portanto, é preciso, e a própria produção exige um know-how específico, equipamentos específicos e principalmente a questão do investimento. E clientes, não é? Os clientes, clientes para o produto final, não tenho dúvidas que todos os exemplos que dei, eles existem. E os clientes não são portugueses, são. Sim, não são portugueses. A Isabel estava a falar dos ensaios clínicos. Temos facilitado agora também com a inteligência artificial e com estes novos mecanismos, é que conseguimos fazer um ensaio clínico mais rapidamente porque temos ferramentas e bases de dados que nos permitem buscar doentes a vários sítios, que antigamente era tudo muito mais complicado, não é? Portanto, com determinadas características, fazer um cohort que nos permite entrar em ensaio clínico, e estas ferramentas ajudam-nos a fazer isso de uma maneira mais acelerada. Pois esta infraestrutura que a Isabel estava a dizer, não é? Portanto, o IBET tem ali uma infraestrutura que tem vindo a construir ao longo do tempo, que é topo a nível mundial, e temos reatores de todas as escalas, e temos vindo a fazer essa construção, e conseguimos realmente ir do laboratório até ao lote de ensaio clínico. Nós fizemos a nossa spin-off, porque muito do que fazíamos era só investigação e desenvolvimento, portanto, como disse, somos privadas sem fins lucrativos, e a certa altura os nossos parceiros que vinham connosco e fazíamos o desenvolvimento todos, depois diziam, mas que nós queremos a produção do lote também para injetar nas pessoas. Então nós fizemos a nossa empresa, a Genibet, com investimento de alguns dos nossos associados, um deles até era da agroindústria, a Sovena, mas portanto acreditaram no conceito e fizemos essa empresa em 2006 e vendemos em 2022 à Recifarm, com um lucro substancial, e como não fazemos distribuição de dividendos, o dinheiro é para ser investido a criar novas empresas. Criámos 2 recentemente, portanto, mas são empresas que vão demorar tempo, e os nossos associados têm que perceber, e nisso eu acho que temos sido privilegiados pelos associados que temos, percebem que é preciso esse tempo. Nós também não lhes pedimos investimento, não é? Pedem tempo. Pedimos tempo e pedimos liberdade e confiança, e temos tido a confiança dos nossos associados. Essas 2 empresas são em que área especificamente? A ViceSync portanto, é uma empresa entre a Ovion e o IBET. Portanto, nós agora só estamos dedicados a incubar e a lançar empresas com os nossos associados. Nós aqui há muitos anos atrás fomos incubadora, ali no IBET também. Portanto, incubámos a Alfama, a Biotecnol. Algumas das primeiras empresas em biotecnologia foram incubadas pelo IBET, mas depois, com tudo que foi a mudança da legislação na Europa e o acesso a fundos europeus, a região de Lisboa e Val do Tejo ficaram
ficava muito condicionada no acesso a financiamento e as empresas tiveram que sair e portanto, nós neste momento e os nossos associados decidimos adaptar-nos, mudar a estratégia e só incubamos empresas onde o IBET também participa. Portanto, neste momento temos a ViSync, que é para desenvolver novas formulações para delivery, portanto, para entrega, administração, obrigada Isabel, oral de vacinas ou vetores para terapia génica, etc. Portanto, muitos dos problemas das vacinas, mais uma vez, é o termos que fazer injetáveis, não é? Em África é um problema, por exemplo, e tudo o que é pulverizado é muito mais fácil. Estamos a trabalhar também em áreas de investigação no que é tudo o que é a mucosa a responder à vacinação, portanto, estamos a ver que as vacinas às vezes são muito mais eficientes se for esse o delivery route. Portanto, fizemos essa spin-off num nicho também, numa área em que a Ovion é muito boa, que é a área toda do spray drying, partículas, etc., com a nossa biologia, porque a Ovion não tem esta parte dos bio. Depois temos a Tecnibet, que é uma parceria, é uma spin-off também que lançámos agora com outro associado, que é a Tecnimed, e esta empresa vai ser na área da terapia solar, em que vamos trabalhar em terapias solares, nomeadamente com NK cells para cancro. Bem, isto dava vários desdobramentos, não é? Já estou a pensar em perguntas sobre vacinas inaladas, interessante. Sim. Mas olha, aproveitando aqui o enxerto que a Isabel fez para o agroalimentar, só tentar perceber muito rapidamente o que é que fazem nesta área, nomeadamente na área da detecção de fraudes alimentares. Exato. Quando nós estávamos a ler, ficámos bastante curiosos. Sim. Portanto, a área da fraude alimentar, a área da rastreabilidade também, portanto, cada vez mais os consumidores estão preocupados de onde é que vem, não só aquilo que estão a comer, mas também todos os ingredientes, etc. Portanto, nós temos uma analítica muito forte no IBET. Essa analítica muito forte tem a ver também com nós temos que ter para a parte da saúde, não é? Porque tudo o que é a monitorização de todos os compostos que fazemos na saúde, portanto, nós somos muito fortes na área da analítica. E depois trabalhamos muito com a Sovena, no azeite. A matriz azeite é uma matriz que trabalhamos há muitos anos, com a Small Compal, que também é nosso sócio, e, portanto, desenvolvemos muita analítica para estes dois associados. Para detecção de fraudes, para detecção de contaminações. Por exemplo, lembro-me de uma vez que um barco estava para desalfandegar ali na Praça Ovena e fomos nós que detectámos um óleo contaminante num contentor. Eles fazem umas análises rápidas, detectaram qualquer coisa e nós tivemos que... Porque eles fazem o despiste, não é? Depois, se é preciso ir em mais profundidade, portanto, nós não fazemos análises per se, porque nós não competimos com as empresas que fazem analíticos para fora. Nós fazemos análises que tenham que envolver alguma investigação. E, portanto, para a indústria agroalimentar fazemos isso. Outra coisa que fazemos, e por exemplo, ao caso do azeite, que eu acho um estudo giríssimo, é porque... Quando nós queremos vender azeite internacionalmente, ou a Sovena, precisam ter claims de saúde, não é? O azeite faz bem à saúde. Antigamente diz, o azeite faz bem à saúde e pronto, e chegava. Agora não é assim, se queremos colocar no rótulo o azeite faz bem à saúde, temos que mostrar que o azeite faz bem à saúde. O IBET fez um estudo na Escócia para demonstrar que o azeite faz bem à saúde. Portanto, tivemos que ir para um sítio onde ninguém usava azeite e identificar que biomarcadores é que íamos identificar para fazer bem à saúde, nomeadamente na parte cardiovascular, etc., num ensaio clínico que fizemos na Escócia. Portanto, é este tipo de trabalho que fazemos para a agroindústria. Outra, já se me der mais um minuto, outra coisa que fazemos é o aproveitamento de resíduos. Não é, por exemplo, na Small Compal, muito do que é a casca, o caroço, a da fruta, etc., vai para o lixo. E, portanto, nós temos toda uma componente de engenharia de extração muito forte, também ali no IBET, em que ajudamos a purificar ou a extrair desses resíduos da indústria agroalimentar compostos que são super benéficos para a saúde. E, portanto, valorizamos os resíduos da indústria. Outra área onde também estamos a entrar, e se pensar em tudo o que é agora estas ondas do vegan e das pessoas que não querem comer carne, etc., é o uso de alternativas
como são, sei lá, as plantas, para ter o atum artificial e o com base vegetal, não é? Aquelas coisas que já há alguns hambúrgueres, etc. Portanto, também trabalhamos um bocadinho nessa área. Portanto, um leque alargado, não é? Há bocadinho ia perguntar-lhes também, já lhe tinham pedido esse exercício do azeite para o vinho. O vinho faz bem à saúde. Sim, comprovação científica. Sim, e agora o vinho, o setor do vinho está com esses problemas que nos Estados Unidos agora com a questão de dizerem que o vinho faz mal, etc. Portanto, de certeza que também já tivemos, José Maria da Fonseca foi nosso associado também, nessa altura para resolver um problema que era o gosto da rolha no vinho. Portanto, este tipo de problemas foram, muitos deles, problemas que o IBET ajudou a indústria portuguesa a resolver. É assim, alimentos mais suscetíveis de fraude? Quando falamos de fraude nos alimentos, estamos a falar de quê? Contrabando, falsificação? Assim, proveniência de matérias-primas, não é? Que não qualidade das matérias-primas. Enquanto que se a qualidade das matérias-primas, portanto a rastreabilidade é uma coisa importantíssima, porque quando consome um alimento, nós na Europa temos regras muito específicas de como pode cultivar, que tipo de fertilizantes, que tipo de pode usar, que tipo de pesticidas pode usar, não é? Portanto, nós temos isso tudo muito bem controlado na Europa, regras muito... Na China não é bem, quer dizer, mas não é assim, não é igual na China e noutros países. E, portanto, nós temos que perceber se as matérias-primas vêm de outros países, como é que podemos identificar, às vezes, contaminantes que são provenientes de alguns desses fertilizantes ou alguns desses químicos que eles usam para produzir, não é? Porque isso depois é integrado nos nossos alimentos. Paula, e se pudesse eleger uma política pública nesta área para melhorar a inovação e o ecossistema, qual é que seria? Há se algum... Eu já disse aqui várias vezes hoje neste podcast, e estou aqui ao lado da minha colega Isabel, que é preciso dinheiro para as coisas funcionarem. Mas eu acho que não é só tirar dinheiro para cima das coisas que elas vão funcionar. Para mim, uma política pública para ajudar esta área, e principalmente nesta área da inovação, é realmente fazer avaliações e monitorização das coisas após os investimentos. Porque não dissolver. Eu acho que um dos problemas em Portugal é que começamos bem, mas depois acabamos por muitas vezes não conseguir dizer que não cortar o que não funciona, e acabam por aqueles que estão a funcionar e que estão no bom caminho ser prejudicados porque não se consegue dizer que não, tu fechas e não, tu continuas. E isto para mim, pronto, eu vivi nos Estados Unidos, vivi no Norte da Europa, etc. Portanto, às vezes dizem que eu sou um bocadinho bruta a dizer isto, ou politicamente incorreta, mas para mim é o saber podar. E, portanto, nessas políticas públicas, para mim, o que faz... Mas isso muitas vezes não traz votos, não é? Portanto, por isso é que eu não estou na política. Mas para mim é o saber podar, é o ter que se podar e ter que se dizer que não e fazer avaliações. E aqui está a falar mais em empresas, entidades de investigação... Projetos até, não é? Tudo. Em vez de... Só um exemplo que eu concordo, será, por exemplo, em vez de financiarmos 10 projetos de 200 mil euros, que, por exemplo, na biotecnologia é muito pouco, financiarmos 2 de 500 mil ou 1 de 1 milhão. Ter a coragem de dizer, este projeto é meritório e pode sair daqui uma nova terapia, um novo produto, um novo processo industrial, mas para isso precisa de um investimento mais significativo em vez de darmos a mais, porque isso é muito complicado, porque as nossas taxas de aprovação, por exemplo, de projetos em investigação já são muito baixas e, portanto, eu entendo que é o tipo de medidas que são difíceis de tomar. Mas esta abordagem de que tudo vai pela mesma medida, não é? Que todos os projetos vão ter um montante máximo de X, na biotecnologia é o tipo de coisas que não faz qualquer tipo de sentido. Aliás, nós neste momento, apesar de irmos também a financiamento público, obviamente, vamos, isso é importante, mas quer dizer, o que nos permite tomar decisões é a liberdade que temos por termos financiamento privado. Não, de facto é uma questão recorrente, não é? Mas que em Portugal então não granjeia consensos. Houve aí umas eleições legislativas em que foi um tema que esteve em cima da mesa, mas é bastante ideológico. O Estado a intervir e a escolher, a selecionar para onde o dinheiro vai.
Mas Pode ser. Isso só é ideológico no sentido em que não olhamos para aquilo que é a história recente. O país máximo do liberalismo, achamos nós, que é os Estados Unidos, a intervenção dos Estados Unidos naquilo que é inovação é extraordinária. É extraordinária, não pensemos que não. Os grandes projetos que deram origem a áreas como a biotecnologia e a muitas outras, e ao espaço, são todos financiados pelo Estado. Aliás, nós não precisamos de ir muito mais longe. O investimento que está a ser feito em inteligência artificial pelo Estado nos Estados Unidos é avassalador. E, portanto, quando nós achamos que o Estado não deve fazer escolhas e que as coisas acabam todas por acontecer espontaneamente com um pequeno volume de financiamento, é porque não estamos a saber olhar para aquilo que são os ecossistemas que verdadeiramente funcionaram. Quando eu falava há pouco da biotecnologia, o investimento que um país como a Dinamarca ou com um país como a Holanda tem e a Bélgica, a gente não sei porque Catalunha também, a Catalunha tem feito na biotecnologia, em criar as infraestruturas e apoiar, por exemplo, a criação de financiamento que em boa medida privado, mas que sendo privado tem algum apoio público para ter a tal paciência, são investimentos enormes. Aliás, a maior parte desses países, todos esses países e mais alguns têm estratégias nacionais de longo prazo para estes setores. Já para não falar do caso de Singapura. Sim. É? Sim, e a China. Espanha, o exemplo da Catalunha é um exemplo paradigmático, porque está aqui muito perto. E tem uma estratégia muito, muito clara. A própria Índia, não é? Na área das vacinas, por exemplo, tem uma estratégia, só que não pode ser a curto prazo, tem que ser a longo prazo e estar ali. E nós conseguiríamos fazer isso a nível nacional ou haveria vantagem em fazermos isto já a nível europeu? Eu acho que temos que o fazer a nível nacional, enquadrado na estratégia europeia. E a biotecnologia é uma área em que neste momento é fácil fazer isso, porque a biotecnologia é uma das áreas prioritárias da Europa. E porquê é que é uma das áreas prioritárias da Europa? Porque é uma das áreas em que nós, em termos de conhecimento, ainda estamos na linha da frente. Porque há muitas outras em que já sabemos que não estamos. Mas na biotecnologia, quando olhamos para os indicadores, aquilo que é descoberto na Europa, de facto, estamos ao nível da China e dos Estados Unidos. Muitas vezes depois na criação de valor não estamos por aquilo que falamos há pouco, mas em termos daquilo que são as descobertas, estamos na linha da frente. E, portanto, como tal, a Europa definiu a biotecnologia como uma área estratégica para a Europa. E dentro da biotecnologia está muito claro quais é que são as áreas em que a Europa vai investir nos próximos anos. Elas estão todas cobertas pelo IBET, curiosamente ou não, e mais algumas. E, portanto, Portugal tem que se alinhar com a estratégia europeia para que não haja este gap, não é? Por exemplo, existem programas europeus de inovação para as empresas mais competitivas. Nós temos conseguido que algumas das nossas empresas cheguem a esses patamares, mas precisávamos que chegassem muitas mais. E para isso temos que ter uma estratégia local, porque a empresa só chega a esse patamar depois de ter passado por muitas etapas aqui. Porque a França é o que faz, não é? As empresas de lá tem um conjunto de medidas de ecossistema, a empresa chega a um determinado ponto e aí já consegue ir buscar financiamento ao Banco Europeu, por exemplo, e a outro tipo de financiamentos europeus, mas tem que estar pronta para isso. Isso exige olharmos para o nosso ecossistema, percebemos o que é que falta, os IBETs que nos faltam. Identificar no nosso ecossistema as ilhas de excelência. Exatamente. Nós temos aqui na área de Lisboa e no Porto também hubs de excelência na área da bioengenharia e na área da biotecnologia. E Coimbra. E Coimbra também, pronto. Agora tenho que sim, corro o risco de não estar a dizer tudo, mas temos os hospitais, portanto, o ecossistema existe, portanto é preciso olhar, mas é preciso dizer, são estes, não são todos os outros. Sim, nós se olharmos para as diferentes áreas da biotecnologia, temos desde o Minho, Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa, e certamente outros, o Algarve na área mais marinha, e tudo isto se complementa, não é? Porque são áreas diferentes, portanto a biotecnologia tem muitas áreas de aplicação. E temos essa excelência dentro das instituições e temos algumas startups. Não temos, de facto, muitas vezes as startups não têm os apoios que precisam. O IBET fez este trabalho de incubação nos primeiros anos da sua existência e não foi substituído por nenhuma entidade.
e este é um trabalho eminentemente público, tem que ser. Temos o Biocante, que faz esse trabalho numa região do país, aqui na região de Lisboa, onde temos um ecossistema muito fervilhante, onde surgem muitas startups, não temos nenhum programa, nenhum local onde estas empresas possam ser acolhidas e possam ter acesso a equipamentos de ponta para conseguir desenvolver os seus produtos e os seus processos. Esse é o sonho aqui em Oeiras, não é? Exatamente. Com o nosso novo projeto. A ideia é fazer sim, de um campus de Oeiras onde possa existir este tipo de apoio. Mas para vos dizer que quando olhamos para a Bélgica, para a Holanda, eles têm variadíssimas instituições que fazem isso. Nós temos o Biocante, muito meritoriamente, mas é vamos ter este num agora sítio. aqui. Esperemos que em curto prazo hajam aqui. Em Braga também falam em ter algo localmente específico numa determinada área. Mas quer dizer, Lisboa, nós temos que ver, temos um aeroporto internacional, estamos geograficamente super bem localizados para os Estados Unidos e para a Europa, porque quando pensamos Europa estamos na ponta, mas quando pensamos Estados Unidos nós estamos muito centro, bem localizados. Exato. Lisboa tem um aeroporto internacional que precisávamos que fosse melhor também, não é? Do que é, mas estamos bem localizados e acho que temos todas as competências aqui. Muito bem. E é com este apelo que terminamos a nossa conversa. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada. Eu sou o Pedro Lima. E Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o Gustavo Carvalho no apoio à gravação, a sonoplastia é do Hugo Oliveira. A fotografia de Matilde Fieschi, a capa Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado e a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores nas suas plataformas preferidas ou em expresso.pt.